todos os nossos amigos. Será que me cuidar é ter o meu coração? Se você for meu pai, Pastor Cláudio já está gosta de aqui. solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra este dia chegar. Glória a Deus. Fiz uma oração pra este dia chegar. Aê, todo mundo chegou. Eu creio que estão chegando ainda, né? Deixa eu diminuir ele um pouquinho. Todo mundo gostou do cenário, que coisa linda. Fizemos pra vocês esse cenário. Só aguardando vocês chegarem. Pai do Senhor, Pastor Cláudio já tá ali. Só nos aguardando. A gente tá só dando só mais um tempinho. Então, pessoal, todo mundo comentando sobre o cenário, né? Então, a gente colocou hoje um cenário. Cada dia a gente vai mudando um pouco o cenário, né? E como já tá perto dos dias dos namorados, e aí a gente vai colocando mais algumas coisinhas. Então, a gente fez uma casa, tá? Deixa eu levantar um pouquinho. A gente colocou uma casa porque é o símbolo do projeto, tá? Na minha casa tem vida. Então, na minha casa tem vida, tem cura, tem alegria, tem fé, tem amor, né? Então, a gente pensou dentro desse sentido. A gente fez a casinha e o casal, o coração e o casalzinho dentro, tá? Então, a gente fez isso pensando em vocês. Que bom que vocês gostaram, né? A gente tem pensado assim tudo para estarmos sempre levando o melhor para vocês, tá bom? Então, a gente fica muito feliz quando vocês gostam, quando vocês dão esse feedback pra gente. Isso é maravilhoso. Eu já vou estar convidando o pastor Cláudio pra gente já iniciar, porque aqui a gente não quer perder tempo. Então, o pastor Cláudio que já tá por aqui, pode me mandar o convite também se quiser. E enquanto isso, vocês vão enviando para todo mundo. Eu já tô enviando aqui para todos os meus amigos. Então, o tema, dá uma olhadinha no nosso feed que tá lá, nos stories também tem o tema, tá bom? Então, quem tiver dúvida sobre o tema, eu não coloquei aqui para fixar, mas o tema a gente divulgou bastante durante o dia. Então, quem tiver dúvida, pode estar dando uma olhadinha no nosso feed, tá bom? E o pastor também já vai começar falando. Então, deixa eu enviar aqui para todo mundo. O pastor Cláudio já pode estar me enviando também o convite. E cada dia a gente vai melhorando, né? Glória a Deus. Vão entrando, a gente já está enviando aqui também para mais alguns colegas. Pronto, enviei para todo mundo. Prontinho. Pastor Cláudio já está por aqui também. Deixa eu enviar então um convite para ele. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Thaís, tudo bem? Amém. Deixa eu tirar aqui o som. Hoje a gente deu uma melhorada, né? A gente colocou uma casinha do projeto. Muito Porque bem, eu vi família é aí, tá projeto de lindo. Deus. E a gente já começa no Isso, namoro, né, pastor? é verdade, coisa boa. Aí a gente colocou os coraçõezinhos também, representando, né, o esposo e a esposa, que é o futuro. E os filhinhos ali, os Isso. corações, muitos filhos. Ah, muitos, é. Que bom, o pessoal está disposto, É graças a verdade, a gente está Deus. profetizando. Oh, Deus. Muito bem, Mas Thaís, que foi coisa mais um boa. ato aí, falar igual os meninos, foi um ato profético, pastor, na vida dos jovens aí. Isso, coisa Amém. boa, Pronto. Pode ficar à maravilha. vontade, pastor. Muito bem, então hoje é a nossa quinta live, né? Temos Verdade. hoje e mais duas para frente. E hoje nós vamos falar de um assunto que Ó, é muito importante, isso, muito necessário. muitas dúvidas.
Às vezes nós temos dificuldades de tratar sobre essa questão, Sim. mas que é muito importante, que é a questão da sexualidade. E nós precisamos tratar dessa questão. Eu quero ler o texto da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, e a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, do verso 12 em diante. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E aí, o verso 14 em diante, ele diz, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui há uma série de instruções, de orientações que o apóstolo Paulo está nos dando, e dentre essas várias orientações, ele está falando da questão da sexualidade. E nós precisamos observar com carinho aquilo que a Bíblia nos diz. Primeiro, nós precisamos entender que o sexo, a ação sexual, a relação sexual, foi algo criado por Deus. Foi Deus quem fez os seres humanos e os fez sexuados. E Deus fez os seres humanos prevendo e prescrevendo a relação sexual. Porque Deus, quando fez o homem, Deus olhou e disse assim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele, e Adão disse, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, serão ambos uma carne. E aí nós percebemos no texto que nós lemos que o Senhor diz assim, será que alguém pode tomar o seu corpo e fazer uma só carne com... Alguém disse que está baixo o som? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, porque é o fone que eu sempre uso. Será que alguém vai tomar o seu corpo e fazê-lo membro de uma meretriz? E aí Paulo diz certamente que não, porque quem se une a uma meretriz se faz uma só carne com ela. E aí ele cita esse texto de Gênesis 2, dizendo, porque disse que seria uma só carne. Logo, nós percebemos que essa ideia de uma só carne trata-se da relação sexual, que aqui Paulo está dizendo que não deve ser cometida como prostituição. Então, como disse, Deus criou o sexo, Deus criou o homem, prevendo e prescrevendo a união sexual, porque Deus fez e disse assim, macho e fêmea os criou, e a primeira ordem que Deus deu ao homem foi crescei e multiplicai-vos. Ora, se a gente sabe que os meninos nascem através da união sexual do casal, e eu acho que não tem ninguém aqui nessa live que acredita que é a cegonha que traz, ou os meninos são achados embaixo de um pé de coentro. Então, nesse caso, a gente já sabe de onde vêm as crianças, né? Elas são formadas a partir da união sexual de duas pessoas, um macho e uma fêmea. E como Deus disse a Adão, crescei e multiplicai-vos, ele estava prevendo e prescrevendo
a união sexual. Ou seja, ele mandou que esse homem tivesse a união sexual, mas com a sua esposa, para ter filhos dentro dessa relação. Isso na Bíblia está muito claro, quando Deus nos mostra que a união sexual no casal não é apenas para a procriação. A procriação faz parte, é algo que tem a ver com isso, mas na verdade a Bíblia fala de uma relação de prazer entre homem e mulher, e Provérbios 5, o texto diz: bebe água da tua cisterna e seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, nisso é algo que está bem claro, só que alguém disse assim: Deus criou o sexo e pôs um nome nele, casamento, porque ele deve acontecer dentro da relação do casamento. Hebreus capítulo 13, versículo 4, é um texto bem conhecido, e ele diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Na versão de Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Porque a palavra que aparece aqui, e em muitos outros textos, como esse de 1 Coríntios 6 que lemos, é prostituição. Mas prostituição aqui não se trata apenas daquelas pessoas que vão para a esquina vender o corpo. Não é aquela turma que vai rodar a bolsinha na esquina e que é a prostituição. Na verdade, prostituição aqui, a palavra porneia, no texto grego, quer dizer toda sorte de atividade sexual ilícita. Ou seja, não apenas a prostituição da prostituta que faz disso uma atividade lucrativa ou uma profissão, mas toda sorte de atividade sexual fora daquilo que é o projeto de Deus. Então, nesse caso, por isso que a versão de Almeida Corrigida Fiel traduziu prostituição por fornicação. E aí veja por quê? Porque no texto seguinte, na palavra seguinte, é adultério. Então ele diz assim: venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quando fala de leito sem mácula, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, não é de lençol limpinho. Ele está falando de não haver mancha nessa relação sexual. E nesse caso, ele está falando sobre a questão do respeito dentro do casamento, né? Aí ele diz: os fornicadores, fornicação, pecado sexual de solteiros, e os adúlteros, adultério, pecado sexual de casados. Quanto aos fornicadores e aos adúlteros, Deus os julgará. Então ele está dizendo como é que o solteiro, como é que o casado venera o casamento, como é que ele respeita o matrimônio, mantendo-se fiel ao seu cônjuge durante toda a vida. Como é que o solteiro venera o matrimônio e o leito sem mácula, guardando-se para ter atividades sexuais dentro do casamento. Então isso está muito claro no texto bíblico. Se alguém perguntar: mas pastor, a Bíblia diz que não pode ter relação sexual fora do casamento? Diz, e esse é um dos textos que fala claramente sobre essa questão. É tanto que ele diz assim: o casamento e o leito sem mácula. Ou seja, a ideia de uma relação sexual sem qualquer coisa ilícita envolvendo essa questão aí. Por isso, a Bíblia vai tratar disso, e a Bíblia exalta, inclusive, a beleza da realidade sexual, mas dentro do casamento. Se a gente encontra, por exemplo, Cantares capítulo 7, a Sulamita, que é a esposa de Salomão, e a Bíblia fala do casório deles, né, no texto de Cantares, ela diz: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Cantares capítulo 7, do verso 10 em diante. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantamo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, já se brotam as romeiras, ali te darei o meu grande amor.
Ora, ela está convidando o marido para quê? Para fazer um passeio no campo, para olhar as coisas na floresta e para dar o seu amor a ele naquele lugar. Então é claro que a Bíblia, ela usa uma figura de linguagem para falar sobre o sexo, que é o eufemismo. O eufemismo, ele é mais usado na forma comum das pessoas falarem, para falar sobre a morte, porque eufemismo é dizer uma coisa de uma forma mais suave, mais amenizada. Então as pessoas vão dizer assim, fulano de tal morreu. Diz, homem, pelo amor de Deus, não diga desse jeito não. Aí diz assim, não, fulano de tal bateu as botas, foi transferido para o andar de cima. Os crentes dizem assim, foi promovido à glória, agora dorme com o Senhor. E a Bíblia usa muitas expressões para falar sobre a morte, e isso é eufemismo. E a Bíblia também usa a mesma figura de linguagem para falar sobre o sexo. A Bíblia diz, por exemplo, que Caim conheceu a sua mulher e ela teve um filho. Aí alguém diz, não, mas como foi que ele conheceu essa mulher? Diz, não, ele conheceu no sentido da sexualidade. Ele teve relações sexuais com ela. Senão, Caim era o homem mais perigoso na Bíblia, que alguém apresentou uma mulher a Caim, oi, muito prazer, eu sou Caim, e a mulher engravidou. Então, isso é algo muito perigoso. Na verdade, o texto está falando de ter relações sexuais. Como diz também que Ana foi ao templo, chorou em Siló, Eli viu e profetizou que ela teria um filho, e quando ela chegou em casa, o texto diz que Eucana conheceu Ana. Aí isso está falando de quê? Da união sexual do casal, porque eles já eram casados há tantos anos e não se conheciam, e se conheceram naquela noite, oi, muito prazer, eu sou Ana, eu sou Eucana, e não, foi a relação sexual. Como o texto também diz, o Evangelho de Mateus, que José recebeu Maria como sua esposa e não a conheceu até que ela teve um filho. Ou seja, não a conheceu quer dizer, como a profecia de Isaías 7,14 dizia que a virgem conceberia e daria à luz um filho, ou seja, ela seria virgem ao conceber e permaneceria virgem até ter o filho, então José, sabendo disso, não a conheceu. Não é que Maria ficou 9 meses escondida debaixo de um lençol, quando o menino nasceu, aí ela levantou o lençol, achou, aí foi assim que José conheceu. Não, foi que ele não teve relações com ela até que ela teve um filho. Então a Bíblia fala muito sobre essa questão e muitas vezes usando linguagem figurada, no caso o eufemismo, como é o caso aqui de Cantares, como é o caso de Provérbios, que diz, bebe a água da tua cisterna, alegra-te, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. E esse alegrar-se com a mulher da mocidade não é a ideia de fazer cócegas uns nos outros, porque em seguida ele diz assim, serva amorosa, gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, pelo seu amor ser atraído perpetuamente. Então está claro que ele está falando de união sexual. Mas perceba que em todos esses textos e todas essas questões que nós falamos no contexto do casamento. Isso. É Caim casando com a sua esposa, é Eucana com a sua esposa Ana, é José com a esposa Maria, ou seja, sempre a coisa é tratada dentro do casamento, que é como Deus trata essa questão. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 7, inclusive, ele vai dizer assim, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, seu próprio corpo, mas tem o marido. O marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo. Então, novamente, ele está tratando do que aqui? Relações sexuais. E em que ambiente a Bíblia está tratando disso? No ambiente do casamento. Então, essa é uma coisa que, ao longo de toda a Bíblia, é muito fácil da gente perceber, e isso está sendo apresentado aqui. Inclusive, essa união sexual do marido com a sua esposa é algo que reflete, no ponto de vista espiritual, entre a união de Cristo com a igreja. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que está zeloso pela igreja,
para entregar ela como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Ou seja, a igreja é a esposa, é a noiva do Cordeiro, que vai se tornar a esposa do Cordeiro. E como ela vai se apresentar a esse Cordeiro? Como uma virgem, a um marido que é Cristo. Ou seja, novamente, a relação aí falando da virgindade, da castidade, de manter-se puro até o casamento, que inclusive é uma figura da relação entre a igreja e Cristo. Então, isso está muito claro e todo aquele que quer agradar a Deus, obedecer a Deus e viver essa realidade, precisa estar atento a essa questão. E aí, isso também, dentro do contexto cristão, se alguém se queixa que é crente, ele precisa entender ainda uma outra realidade, que é isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6. O seu corpo não é seu, foi comprado por Jesus Cristo e ele agora é templo do Espírito Santo. E nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Que alguém pode dizer assim, não, é meu corpo, minhas regras. Bom, seria assim se o corpo fosse seu, mas nesse caso não é. Porque ele diz claramente o texto que nós lemos, porque fostes comprados por bom preço, glorificais a Deus no seu corpo, o qual pertence a Deus. O irmão Douglas está perguntando se o livro de Cantares faz menção de Cristo e a igreja. Não, Douglas. O livro de Cantares é um livro que fala sobre a beleza da relação conjugal. E veja que coisa linda, foi colocado um livro na Bíblia só para falar sobre isso, da relação entre um marido e uma mulher, inclusive a relação sexual. É claro que aquilo ali não pode ser Cristo e a igreja, porque ele diz para você se deliciar com os seios, abraçar, beijar e tantas outras coisas que falam da relação sexual entre o marido. E você pensar em Cristo apalpando os seios da igreja, eu acho que é um negócio meio esdrúxulo, que a gente não deveria pensar sobre isso. Então, não, Cantares não fala de Cristo e a igreja. Cantares fala do amor conjugal, da relação entre um marido e uma esposa, o prazer, a fidelidade e a relação exclusiva que deve haver ali. Por isso que ele diz, inclusive, que ele é um jardim fechado, que só você deve beber desse manancial, que essa água não se deve derramar. Então, é dessas coisas que está se falando. Perceba como é tão rico o tratamento que a Bíblia dá à relação sexual, que ela dedica um livro a falar dessa relação e dessas coisas que devem acontecer, mas como sempre está falando, é dentro do casamento. E é tão importante isso que qual foi a única questão que Jesus disse que deveria ou que poderia ser a situação em que um casamento pode ser rompido? Jesus disse, alguém perguntou lá em Mateus capítulo 19, Jesus, um homem pode dar carta de divórcio à sua mulher por qualquer motivo? Jesus disse, não pode, é por motivo nenhum. Aí ele disse, não, mas por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? Jesus troca o verbo e diz assim, Moisés permitiu dar carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas qualquer um que divorciasse da sua mulher, a não ser por infidelidade conjugal, que ali de novo aparece a palavra prostituição, mas a palavra prostituição ali quer dizer exatamente a relação fora do casamento. Então ele diz assim, se alguém deixar sua mulher por qualquer motivo, a não ser por uma questão de infidelidade conjugal, ou seja, Jesus abriu uma brecha e disse, é possível o divórcio acontecer quando há a relação sexual. E por quê? Porque a relação sexual fora do casamento quebra a aliança. O texto que nós lemos de 1 Coríntios 6 diz o quê? Quem se une a uma meretriz se faz uma só carne com ela. Ora, se um homem tem uma esposa e se fez uma só carne com essa esposa, num relacionamento de aliança, e agora ele passa a ter relação sexual com outra pessoa, também se fazendo uma só carne com essa, então ele quebrou a aliança com a outra. E aí, por isso que Jesus disse que
poderia haver divórcio nessa situação por causa dessa questão. Então, veja que todos esses textos bíblicos apresentam a mesma realidade. O sexo é para ser praticado dentro do casamento. E os solteiros devem tratar dessas questões. Se alguém perguntar, mas por que eu deveria esperar até o casamento? Bom, primeiro, porque Deus mandou. Se nós lermos o texto de 1ª Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo vai claramente falar sobre essa questão de como os solteiros devem tratar isso aí. E ele diz assim, o verso 7, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. E aí ele vai tratar de todas essas questões relacionadas a como nós devemos tratar o corpo e não dar-se à prostituição. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é uma coisa necessária para o relacionamento entre duas pessoas é que eles entendam isso no namoro e saibam que o corpo deles não pertence a Deus e que Deus mandou que eles deveriam cuidar desse corpo em santidade e, portanto, eles devem tratar disso com muito respeito e com muito cuidado para que não haja nenhuma coisa ruim nesse sentido de desobedecer a Deus, que mandou que eles deveriam viver uma vida de castidade enquanto não estiverem casados. É tanto que no 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo disse que quem não consegue de jeito nenhum, como solteiro, viver sem o sexo, então cuide logo em casar para não se abrasar, para não ter uma relação fora do projeto de Deus. Então, não, eu não tenho condição, meus hormônios fervilham, eu esquento a cabeça. Bom, se esquenta a cabeça, enfia ela num balde com gelo para diminuir a pressão e a temperatura. Mas se não consegue de jeito nenhum, então Paulo diz o quê? Case, para não ter relação sexual fora do casamento. E aí eu preciso entender exatamente que esse é o projeto de Deus para as nossas vidas e que, fazendo assim, nós seremos abençoados por Deus. Primeira razão porque nós devemos manter a castidade e somente ter a relação sexual dentro do casamento. Porque Deus mandou. Porque Ele disse que essa é uma forma de nós venerarmos, de nós dignificarmos o casamento e o leito sem mácula. Porque Ele nos criou para essa realidade. A segunda questão é que o namoro é um momento, Thaís, que todas as coisas dentro do relacionamento estão sendo testadas. Se o casal, por exemplo, vive se brigando e digladiando dentro do namoro, e de repente até que Deus o livre, isso chega até a agressão física. Isso mostra claramente que eles não estão preparados para o casamento. Porque se agridem verbalmente e até fisicamente, ainda não casados, isso só vai piorar quando casar. Verdade. Se eles não sabem como conviver e não tem nenhuma forma de diálogo nem de conversa, e toda conversa termina num bate-boca, de novo estão despreparados para um relacionamento de casamento, porque se não sabe manter a boa convivência antes de casar, imagine quando casar. A mesma coisa é essa questão do relacionamento sexual. Estamos sendo testados se nós somos capazes de manter a castidade e manter a fidelidade a Deus nisso aí. Por quê? Se o homem diz, não, é porque eu não aguento, eu não tenho condição de me guardar, de sustentar isso aí, porque eu não consigo de jeito nenhum. E ele tem relações sexuais antes do casamento, e aí me diga uma coisa, como será que a gente sabe que quando ele casar, ele conseguirá ser fiel à sua esposa?
Quem lembra, quem assistiu muito tempo atrás o filme Uma Proposta Indecente, a ideia é exatamente um ricaço que oferece US$ 1 milhão para um casal, para ele ter uma noite com a esposa, um jovem casal. E aí eles estão aperreados porque estão devendo muito dinheiro, a casa está hipotecada, e aí eles conversam e dizem assim, não, vai ser só uma noite, não tem nenhum problema. E aí na conversa um diz assim para o outro, antes da gente casar, você não teve relação com outras mulheres? Ele disse, tive. Isso eu também tive com outros homens. Pronto, então faz de conta que é uma noite só, que é como a gente não fosse casado ainda, e vai dar tudo certo. E é exatamente o que acontece. O problema é que eles não conseguem conviver com isso e o casamento se acaba depois dessa questão. Por quê? Porque se eles não conseguem ser fiéis a Deus e um ao outro antes do casamento, quem garante que vão ser fiéis depois do casamento? E aí a desculpa é o quê? É que eu não aguento? Então, e se ele sofrer uma tentação por uma colega de trabalho, se ele fizer uma viagem e alguém lá lhe tentar, ou ela ficar sozinha em casa e tudo isso aí, e aí, não, foi o vizinho que veio aqui para trocar uma lâmpada, e aí eu não aguentei porque meu marido estava fora, e aí, bom, então, ou seja, se você não tinha força para permanecer firme antes, quem diz que você vai ter força para depois? Além disso, dentro da relação sexual, existe sempre a questão da gravidez indesejada. Porque não há nenhum método contraceptivo que seja completamente seguro. Não existe. Preservativo rasga, a pílula falha, não existe nenhum método que seja 100% seguro. E aí o que acontece? Essa menina, 17 anos, 18, 15, sei lá, hoje a coisa está cada vez mais rápido no mundo, começa a namorar e aí começa a ter relação sexual com o namorado e aí de repente, quando pensa que não, engravidou. Veja, Thaís, se uma pessoa é casada, você sabe que quando alguém casa, logo começa a pressão para ter filhos. Verdade. Né? A família quer, a mãe quer um neto, o pai quer um netinho, as irmãs querem sobrinhos e começa logo essa pressão. E quando um casal jovem, recém-casado, depois de meses, 1 ano, 2, 3 de casado, anuncia que tem filhos, que vai ter um filho, que a mulher está grávida, é uma festa do tamanho do mundo. A família faz uma festa, se brincar, solta uma caixa de fogos e balões e festa e tudo isso. A hora de descobrir o sexo do bebê, tem gente que estoura balão com tinta dentro, outro faz bolo com a cor diferente. Tudo isso é uma festa. Por quê? Porque filhos dentro do casamento são bênção, é herança do Senhor, é coisa extraordinária. Agora, se a mocinha, 15, 16 anos, está namorando com um rapaz, chega para a mãe e diz assim, mamãe, eu estou grávida, aí começa a Terceira Guerra Mundial. Porque aí é um caos e tal. E aí você vai perguntar, qual é a diferença dela, essa aqui engravidou e foi uma festa, e aquela outra engravidou e foi a Terceira Guerra Mundial? É porque aquela era casada e essa daqui não é. Aí isso pode trazer uma série de complicações. Imagine, a moça é solteira, querendo fazer faculdade, querendo construir a sua vida, de repente, aí engravida. O sujeito pula fora, vai-se embora, deixa ela sozinha, ela resolve ter o filho porque não quer abortar, esse filho vai ser criado dentro da casa da mãe, e aí agora ela interrompeu os estudos, o trabalho, e agora, se antes não era tão fácil arranjar um marido fiel a Deus, crente, para casar, agora com o filho se torna mais difícil ainda, porque quem casar com essa moça já sabe que é o kit completo, vai ela e mais um filho, ou o filho vai ser criado pela avó, e aí já não vai ter a relação de viver sendo orientado por um pai e uma mãe, ou seja, tudo isso complica na vida de uma mãe solo, porque ela simplesmente não pensou que poderia engravidar quando ela tinha relações durante o período do namoro. Então perceba que
Deus, quando diz para que nós devemos nos guardar, ele não é estraga-prazeres, nem um chato que está querendo trazer dificuldades para a nossa vida. Pelo contrário, Deus quer o melhor para nós e por isso ele nos orienta sobre essas questões. Então, o que é que nós devemos fazer para fugir dessa questão dentro do namoro? Primeiro, o texto é esse que eu acabei de falar. Fugir. A Bíblia diz, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, o texto que nós já vimos, ele diz assim, fugir da prostituição. O 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, foge também dos desejos da mocidade. Ou seja, Thaís, se você avistar o cão, o capeta, coisa ruim, Satanás, a Bíblia diz, não fuja. A Bíblia diz assim, resisti ao diabo, firme na fé, e ele fugirá de vós. Agora, o sexo, a prostituição, a Bíblia diz, pernas para que te quero, fuja, corra, porque não há como trabalhar de forma amigável com essa questão. Qual é a única forma de se resistir a uma tentação sexual? É correndo. O texto bíblico diz, fuja. Fuja dos desejos da mocidade. Fuja da prostituição. E na Bíblia nós temos 2 exemplos muito claros de como isso acontece. O primeiro exemplo, Sansão. Macho, brabo, valente, capaz de enfrentar raposa, leão. O que você botasse na frente dele, ele vencia. E achou que conseguiria lidar bem com essa questão sexual. Envolveu-se com uma mulher e o fato é que ele teve sérios problemas, perdeu a relação com Deus, perdeu a força que tinha, quebrou o pacto de ser um narciso, né? Alguém que tinha um pacto com Deus e que em tudo isso ele teve problemas e acabou morrendo e tendo todas essas dificuldades. Por quê? Achou que era forte, era um nazireu de Deus e achou que era capaz de lidar com as questões sexuais e foi vencido por elas. Enquanto o outro exemplo que nós temos é o caso de José, que eu acho muito interessante. Na Bíblia, na versão de Almeida, revista e corrigida, o pessoal está me ajudando, era a palavra nazireu que estava fugindo, mas eu já acertei. Obrigado, gente. É isso mesmo. Na Bíblia, o texto de Gênesis, na Bíblia de Almeida, revista e corrigida, diz assim, que a mulher de Potifar tentava a José cada dia. Mas na Bíblia, Almeida, revista atualizada, diz assim, todos os dias. Quanto tempo José passou na casa de Potifar? Não sei. Eu sei que ele chegou ao Egito, ele saiu de casa, foi vendido pelos irmãos aos 17 anos e tornou-se governador aos 30. Então temos 13 anos aí. Desses 13, nós sabemos que ele passou 2 na prisão. Sobram 11 que a gente não sabe quanto tempo foi na prisão e quanto tempo na casa de Potifar. Mas vamos deixar aqui que tenha sido 10 anos que ele passou na casa de Potifar. Meu Deus. E o texto bíblico diz o quê? Que ela tentava José todos os dias. E José firme. Até o dia que ela bolou o plano, o marido viajou, ela botou a turma para fora e preparou tudo e agarrou José. E José fugiu. Aí José fez exatamente o que Paulo diz aqui. Fugiu, pernas para que te quero, deixou a roupa para trás, saiu pelado, correndo no mundo. A mulher denunciou José. Disse que ele tinha tentado ela. Eu acho que o marido não acreditou nela. Porque Potifar gostava de José, sabia que ele era uma pessoa honesta. E naquela época, o próprio Potifar, sendo o capitão do exército de Faraó, o próprio Potifar teria matado José sem nenhuma dificuldade. Por que José não foi morto e foi para a prisão? Eu acho, minha opinião pessoal, tá, gente? A Bíblia não fala sobre isso. Minha opinião é que o marido não acreditou na conversa da mulher. Ele acreditou que José não tinha feito aquilo. Mas não tinha como provar. Nessa época não tinha webcam, nem essas coisas para
para mostrar. Nossa, Então, ele mandou prender José. E na prisão, Deus continua abençoando José e José vai terminar governador. Ou seja, nesses dois exemplos, Sansão acha que pode lidar com o sexo e acaba sendo morto. José tem certeza que não pode lidar com isso e foge e vira governador do Egito. Então, essa é uma situação para nós entendermos, nós precisamos fugir disso. Eu já disse em lives passadas, a menina está em casa, liga para o namorado, olha, papai saiu, mamãe não está, vem para cá que a gente está sozinho. Chuta que é laço, isso aí é um laço grande, para derrubar mesmo, para a pessoa ter grandes dificuldades na sua vida, e isso a gente deve cuidar seriamente. Ao mesmo tempo, a gente deve cuidar de situações como, por exemplo, ter cuidado para evitar carícias. É claro que o namorado e a namorada, eles vão ter momentos de conversa, de carinho, de pegar na mão, de dar um abraço, mas deve ter muito cuidado com relação a essas questões para não avançar além disso. Para que a relação não chegue a um ponto que as carícias venham a elevar essa temperatura sexual dos hormônios e por causa disso eles acabem tendo dificuldades. Então precisam evitar as carícias, precisam evitar as questões de estarem em momentos, em locais que podem ser uma tentação para isso, né? Então não estar sozinhos, não viajar sozinhos, não ter momentos dessa questão e, ao mesmo tempo, precisam estar em oração, em vigilância por todas essas coisas. Uma outra coisa que é preciso cuidar também é com a questão da pornografia, porque hoje é algo que está muito presente na vida de muita gente. Não precisa mais ir para uma banca de revista para ter acesso a comprar uma revista pornográfica, porque esse material está amplamente disposto na internet e qualquer pessoa sozinha, trancada no seu quarto, pode manusear esse tipo de material, mas isso é muito complicado e a Bíblia diz a seguinte coisa, Filipenses capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Eu estou lendo Almeida Revista Corrigida. A Almeida Revista Atualizada, quando fala desse texto, ela diz assim, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ele está dizendo o quê? Que a minha mente precisa estar ocupada com algo que é puro, que é respeitável, que é verdadeiro, que tem virtudes. Ou seja, não ocupar a minha mente com coisas que vão trazer prejuízo nesse aspecto. Porque o que é que a pornografia vai trazer? Vai gerar fantasias sexuais, vai alimentar o desejo, e aí o que vai acontecer é que essas pessoas, com a mente cheia de sexo, é claro que nunca conseguirão resistir na primeira oportunidade que isso venha a acontecer, eles vão cair. Salmo 101, versículo 3, o salmista diz assim, não porei coisa má diante dos meus olhos. Jó, capítulo 31, verso 1, Jó diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Então, isso quer dizer, na época de Jó nem tinha pornografia, nem tinha todo esse acesso fácil que tem hoje. Mas ele disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não olhar com cobiça para uma jovem, para uma virgem, outro texto diz. Ele está falando de quê? De nós cuidarmos dessa questão, de não alimentarmos a nossa mente com tudo isso, porque nós vivemos em um mundo erotizado, nós vivemos em um mundo que a exploração sexual é muito grande, nas músicas, nas propagandas, nos comerciais, nos outdoors, em todo lugar. Vivemos em um mundo onde muitas vezes as pessoas
principalmente a questão do sexo oposto, né? De o homem que é muito atraído pela questão da visão, e as mulheres às vezes usam roupas que provocam muito isso. Tem mulher que usa um short, tem outra que tem micro short, tem outra que usa, eu acho que aquilo é calcinha jeans, porque já é tão pequeno que quase não cobre nada. E aí o que acontece? Isso tudo é algo que deve ser observado. Tem uma história engraçada, Thaís, de um jovem que o pastor pregou na igreja e disse, olha, você precisa ter cuidado com isso, evite o segundo olhar, porque o primeiro é inevitável. Se você está andando na rua, de repente vê uma moça seminua, então o primeiro olhar que você bateu e viu não tinha como evitar, mas você já vira a cara e não olha mais para aquilo lá para evitar o segundo olhar. E aí no outro dia, era uma igreja de praia, de uma região de praia, no outro dia o pastor está caminhando no calçadão da praia e tem uma moça de trajes de banho na areia, e o rapaz da igreja está que o olho nem pisca olhando para aquela moça. E o pastor disse, mas meu irmão, eu não ensinei você ontem para evitar o primeiro olhar. Ele disse, pastor, é porque eu ainda estou no primeiro. Para evitar o segundo olhar, desculpa, ele disse, não, porque eu ainda estou no primeiro. Então, claro, é uma desculpa para pecar que uma pessoa dessa quer. Na verdade, nós precisamos cuidar dessa questão para não trazer à nossa mente, que alguém diz que a mente é a janela da alma, então trazer aos nossos olhos aquilo que vai alimentar a nossa mente e que vai nos levar a questões complicadas com essa. Alguém já perguntou aí, entre as perguntas, e eu quero falar também sobre a questão da masturbação, a prática do exercício sexual sozinho, né? E isso também é algo que é muito complicado e deve ser evitado por todo crente. Por quê? Porque Jesus disse assim, Mateus 5:28, eu, porém, vos digo, antes ele disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Aí ele diz, eu, porém, vos digo, quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, perceba que Jesus está dizendo que na lei de Moisés era proibido o adultério, ou seja, alguém ser pego em ato conjugal, em ato sexual, com uma pessoa que não é a sua esposa. No caso da lei de Moisés, até mesmo se fosse um homem casado que tivesse relações com uma moça e ela fosse solteira, isso não era considerado adultério, porque ele poderia casar com ela. Era adultério se ele tivesse relações com uma pessoa noiva ou casada. Mas Jesus disse, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com cobiça, no seu coração já cometeu adultério com ela. Porque Jesus está dizendo, essa pessoa já tem o desejo, a vontade ele já tem, só falta agora a oportunidade. Ele já tem vontade de fazer, agora só falta a oportunidade. Ora, no que diz respeito à masturbação, é exatamente isso que vai acontecer. Como é que uma pessoa pratica a masturbação? É imaginando-se fazendo o ato sexual com outra pessoa. E com quem? Com a irmã da igreja? Com a jovem da igreja? Ou não, com uma personagem virtual. É Lara Croft que ele quer fazer sexo. Sim, mas não interessa. Ele está trazendo à sua mente uma mulher, está desejando essa mulher e imaginando-se ter relações com essa pessoa. Eu estou dizendo a mulher, no caso, porque é mais comum a masturbação por parte dos homens, mas as mulheres também têm situações como essa. E também deve evitar porque ela vai ser provocada do mesmo jeito, porque alguém vai simular uma relação sexual e desejando na sua mente uma outra pessoa. Teve uma ocasião, Thaís, que uma pessoa me procurou na igreja dizendo que estava tendo dificuldades com relação a isso. E que não conseguia se controlar porque sozinho em casa, e normalmente quando ia deitar é que tinha dificuldade com relação a isso. E aí eu disse o que para essa pessoa? Eu vou lhe dar uma receita.
todas as vezes que você for se deitar, você vai fazer o seu culto doméstico. Você lê um texto da Bíblia, canta 2 hinos, faz uma oração e depois vai deitar. Por quê? Porque se nós enchermos a mente de Deus e das coisas de Deus, aí nós estaremos muito mais preparados para enfrentar isso. Alguém já pôs aí o texto que diz: mente vazia, oficina de Satanás. Então, é exatamente porque a pessoa acaba se envolvendo com essas coisas, começa a pensar e aí acaba levando à prática sexual. Se ela, nesse momento, que era o momento crítico, começa a fazer o seu devocional, o seu culto doméstico, lendo a palavra, cantando hinos, orando ao Senhor, então ela está enchendo a mente com as coisas de Deus, exatamente para que essa mente não esteja vazia, não venha a pensar besteira e não tenha dificuldades com relação a essa questão. E a outra coisa última, para a gente já encerrar e partir para as perguntas, dentro dessa questão da sexualidade, é que também nós devemos estar atentos a que a Bíblia fala sobre a questão da homossexualidade. Porque está muito claro na Bíblia que ele criou um homem para uma mulher, prescrevendo a relação sexual desse casamento, inclusive para que isso gerasse filhos. E está claro que 2 pessoas do mesmo sexo são incapazes de gerar um filho. Por isso, isso não quer dizer que deve evitar a homossexualidade só por causa disso. Porque alguém vai dizer: não, então a gente adota uma criança. Não, mas isso é porque exatamente está fora do padrão que Deus criou. Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 6, no início do texto, ele vai falar exatamente sobre essa questão. E ele vai dizer que os homossexuais e aqueles que se dão a relações sexuais com a pessoa do mesmo sexo, Deus os julgará. Então, o texto bíblico é muito claro em todas essas questões, que estarão fora do reino de Deus essas pessoas que se dão a essa questão de uma prática de pessoa do mesmo sexo, com pessoa do mesmo sexo. Primeiro, Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala de situações em que as mulheres deixaram a relação normal com uma mulher, com um homem, e se voltaram para outras mulheres. E também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade um homem com outro homem, e isso é o que a Bíblia chama de abominação. Então, alguém está falando aqui sobre se a homossexualidade é um processo demoníaco? Não necessariamente. Nem todo mundo que se dá à prática homossexual quer dizer que está possesso de demônio. Não, é uma escolha. É algo que a pessoa decide fazer. E aí é preciso que isso seja bem observado, porque está muito claro na Bíblia que a relação que Deus, o projeto de Deus para a vida sexual é entre um homem e uma mulher, e qualquer coisa fora disso, os textos bíblicos são muitos, nós já lemos, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Romanos 1, 26, 27, Apocalipse 22, 15, 1 Timóteo 1, 8 a 11. A gente ia precisar de uma outra live só para falar sobre essa questão da homossexualidade. Mas está claro que a Bíblia diz que deve ser assim. Então, o que é que o jovem crente deve fazer? Primeiro, rapaz namora com moça, moça namora com rapaz. Segundo, vão guardar-se puro um para o outro e vão permanecer castos até o casamento, guardando-se e fugindo da prostituição, da pornografia, de qualquer situação que envolva isso, para que consiga ter uma vida sexual sadia, vivendo dentro do projeto de Deus no casamento. E serão abençoados, e Deus abençoará essa relação, e eles terão muito mais força e muito mais experiências para ter uma vida de fidelidade sexual dentro do casamento, porque
conseguiram vencer isso antes de se casar e, portanto, sempre estarão guardados dessa questão também. Então, é isso, nós precisamos lembrar de todas essas coisas e entender o que é que a Bíblia está nos ensinando sobre essa questão, para não estarmos fora do projeto de Deus e daquilo que foi o que Deus planejou para as nossas vidas. Alguém diz quanto ao passado pecaminoso. Bom, a Bíblia diz que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Foi o discurso de Paulo lá no Areópago, em Atenas, Atos capítulo 17. Ou seja, o que passou, passou. Agora, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, precisa viver em novidade de vida. É essa a grande questão. Vamos para as perguntas, irmã Thaís? Vamos. O pessoal aqui se empolgou nas perguntas, mas eu acho que vai fugir um pouquinho, né? Sobre a homossexualidade, eu acho que a gente teria que abrir outra live só para falar. Vamos focar na questão do relacionamento no namoro, né? Isso. E a gente depois Pensa em fala outra. sobre essa... Isso, é Pronto. verdade. Então eu vou fechar essa e vou abrir outra, porque já está encerrando, só falta 1 minuto. Tá bom, vamos sim. E aí, pessoal, por Todo favor, mundo ninguém volta. vai embora. Volta para a gente continuar com essa As temática. perguntas agora. Vou encerrar. Isso, tá bom. Voltamos! Vamos lá, as perguntinhas. Deixa eu ver por onde eu começo aqui, porque são tantas perguntas. Acho que eu vou começar por aqui. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo voltando. Convida todo mundo novamente, todo mundo que vocês convidaram. Volta a convidar todo mundo novamente. Isso, vamos aguardar um minutinho para o pessoal terminar de... Deixa eu aproveitar e chegar. enviar de novo. Peraí. Todos os queridos irmãos e irmãs são bem-vindos, todos de volta. Verdade. Vamos continuar com este assunto. Graças a Deus, irmã Thaís, que fica salvo, né, no IGTV agora, e aí fica mais fácil das pessoas, quem não conseguiu anotar, quem não conseguiu acompanhar alguma coisa ou chegou depois volta lá e assiste e pode tomar nota dos textos e tudo mais. No material que eu estou escrevendo, nós vamos ter também uma lição só para tratar dessa questão e apresentar essas questões todas que são muito necessárias e importantes, né? Lembrar o pessoal que vão se cadastrando lá na página aula.ebdweb.com.br, que esses dias nós estamos liberando as lições e quem estiver cadastrado já recebe o aviso, né, para receber a lição. Então, quem está interessado em receber essas lições, precisa entrar lá na página e se inscrever para poder receber o material. Então, é bem simples fazer a inscrição e o endereço aula.ebdweb.com.br. Qualquer coisa, vai no meu perfil do Instagram, que tem lá um post com esse endereço. Eu acho que já dá para a gente começar, né, pastor? Dá, vamos lá. Primeira pergunta. Pastor. Acho que está repetindo, né? Tá muito alto aí para o senhor ou não? Não, para mim está tranquilo. Tá tranquilo. Para mim ficou repetindo. Tá ok, tá um eco. Melhorou? Para mim tá tranquilo. Tava um eco. Sim. Vamos lá. Pastor, hoje namoro sem sexo não é namoro.
Como o jovem adolescente crente pode enfrentar essa pressão da sociedade? Esse aí é o padrão de Deus. Viver, isso que nós conversamos é o padrão de Deus. Isso que essa pessoa está colocando é o padrão do mundo. E o apóstolo Paulo diz, Romanos 12, 2, que nós não devemos viver segundo a forma do mundo, né, mas mudar a nossa forma de pensar para entender a vontade de Deus. Então, é exatamente isso que nós precisamos. Esquece como o mundo vive e viva de acordo com a palavra de Deus. Pastor, por que se fala pouco sobre sexualidade dentro da igreja? O senhor acha que é um tabu? É um tabu porque, assim, os nossos pais e muito mais os nossos avós tinham muita dificuldade de lidar com esse tema. E aí, como a maioria dos nossos líderes e pastores são pessoas dessa geração, aí eles têm muita dificuldade de lidar e acham que não sabem como lidar com essas questões. Mas nós precisamos tratar disso. Quem é professor, quem é líder de jovens, tem que tratar disso. Tem que tratar, inclusive, falando com todas as letras. Veja que nós conversamos aqui sobre esse tema e não foi preciso usar nenhuma palavra chula, nenhum termo pejorativo para falar sobre isso. Mas nós podemos falar de forma sincera, porque se nós não ensinarmos o certo, o mundo ensinará o errado. E é melhor ele conhecer isso pela sua formação espiritual e na igreja, do que saber disso pelo colega da escola, que com certeza não vai ensinar o que a Bíblia ensina. Verdade. E os líderes têm acesso também aos pastores, né, pastor? De repente pode Sim. convidar para dar uma palestra ou explicar um pouco. É verdade. Então tem Isso os meios, né, de se verdade. falar. Pastor, como os pais devem orientar seus filhos na vida sexual? Bom, primeiro que precisa ter o momento certo, né? Eu lembro de um videozinho, era uma propaganda algum tempo atrás, que a mãe está fazendo cozinhando alguma coisa e muitos ingredientes estão em cima da mesa. Aí a meninazinha, assim, 2, 3 anos de idade, olha para a mãe e diz assim: mãe, o que é virgem? Aí a mãe: ai meu Deus, chegou a hora de tratar desse assunto. Olhe, minha filha, o corpo do menino, o corpo da menina, arrudeia lá por não sei por onde para tentar explicar e diz como é que é uma relação sexual, a cimentinha, não sei o que e tal. E quando a pessoa faz isso pela primeira vez, é porque é virgem. Aí a menina olha para o frasco que está na frente dela e diz assim: e extra virgem? Então, veja, na verdade a menina não estava falando de sexualidade. Ela estava perguntando sobre o azeite que estava na frente dela e a mãe achou que era coisa. Ou seja, tem a hora certa de falar sobre isso. Mas vai chegar um momento, principalmente aí no início da puberdade, né, na pré-adolescência, que é importante que os pais conversem com seus filhos, as mães expliquem às filhas que vai haver um momento que ela vai iniciar o ciclo menstrual, como ela deve tratar isso, que os hormônios vão começar a funcionar, mas que eles devem manter-se fiéis a Deus. E é importante que a igreja também ofereça esse tipo de orientação para que eles possam entender que isso é algo natural, que eles não devem achar que são anormais porque têm impulsos sexuais, mas é que precisam aprender a lidar com esses impulsos, como, aliás, nós precisamos aprender a lidar com todos os nossos impulsos. Verdade. Já pensou? Uma pessoa que tem vontade de ter alguma coisa que ele não pode comprar. Aí ele tem desejo e vai lá e pega. Então, ele pode fazer isso? Não, ele precisa controlar o seu impulso para não virar um ladrão. Da mesma forma que alguém precisa controlar o seu impulso sexual. Verdade. Pastor, o que leva a cada dia os adolescentes iniciarem a sua vida sexual tão cedo? Bom, primeiro, aquilo que já falamos, vivemos num mundo erotizado, que isso é apresentado muito cedo. Segundo, que nós temos acesso a material sexual e pornografia muito fácil a todas as pessoas. E terceiro, essa pressão dos amigos e tal, que
vai dizer que virgindade é algo muito ruim. Quando, na verdade, se eu sou uma pessoa livre, que vive num país livre, então eu que mando na minha vida e ninguém tem que me obrigar a fazer coisa nenhuma. E se eu sou um filho de Deus, que quero viver segundo a vontade de Deus, mais ainda. Pastor, eu vou unir aqui duas em uma. Sexo antes do casamento é pecado, por quê? E sexo antes do casamento me faz perder a salvação? Olha, veja só, porque é pecado, nós temos que repetir a live, né? Porque Deus mandou que não deveria, porque o corpo não nos pertence e ele não foi dado para a prostituição, para a relação fora do casamento, porque nós devemos honrar o casamento e o leito sem mácula, então, porque Deus mandou e a gente precisa obedecê-lo. Então, as razões porque é pecado são muitas. Agora, isso tudo é algo que, se eu estou vivendo na prática do pecado, é claro que na prática do pecado a minha salvação está comprometida. Porém, nós temos sempre que lembrar que a Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia e que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, a questão é que eu não devo pensar necessariamente na questão da salvação. Porque se arrepende e volta, é claro que vai ser perdoado. Mas eu devo pensar na questão de viver uma vida que agrada a Deus. Verdade. Pastor, o casal de namorados pode assistir filmes quentes ou devem pular essas partes? Devem pular essas partes. Deveria até não assistir juntos numa situação dessa, a não ser que eles não conhecem o filme, não sabem que tem as partes quentes, mas chega ali, valha-me Deus, pula aquele laço aí, pula a parte, porque se estão ali vendo alguma coisa que faz a temperatura subir, é claro que isso só vai incentivar o que eles não deveriam fazer. Certeza. Pastor, sentir prazer no seu próprio corpo pode, para nos conhecermos melhor? Não, aí primeiro que isso não é algo que vai lhe fazer conhecer melhor. O que vai lhe conhecer melhor é conhecer a Deus, que conhece a nós melhor do que qualquer coisa. A prática sozinho, a masturbação, porque a pessoa aí teve medo de falar a palavra e aí é isso que nós já falamos. A grande questão da masturbação... Eu que amenizei, pastor. Sim, tá bom. Eu vou transformando. A questão da masturbação é essa que nós já falamos. É porque não é possível alguém meditando no Salmo 23 conseguir fazer alguma coisa desse tipo. Então, sempre ele vai encher a mente com sexo e pensar em outra pessoa para participar consigo, porque toda relação sexual é em dupla, pelo menos. Então, a pessoa está sozinha, mas tem uma na mente dela para poder ela praticar isso. E isso é que traz problema, que Jesus disse que isso já é uma relação sexual. Verdade. Pastor, como se libertar da pornografia? Bom, em primeiro lugar, evitando fortemente, se livrando dessas coisas. Em segundo lugar, enchendo a mente com Deus. Eu já dei a receita aqui, fazer o culto doméstico na hora que poderia ter acesso a essa questão. E em terceiro lugar, pode ser necessário a ajuda profissional. Então, é preciso buscar a ajuda de alguém que possa ajudá-lo. Primeiro, a ajuda espiritual, né, de um líder, de um pastor, de alguém que possa ajudá-lo. E se for algo que realmente está dominando a mente dessa pessoa e transtornando a sua vida, talvez precise, inclusive, de ajuda profissional. Pastor, relações no namoro resultam numa espera maior pelo casamento? Não. O fato de alguém ter uma relação antes do casamento não afeta em nada a questão de casar. O que pode acontecer é de alguém achar até que não precisa casar porque já estão vivendo maritalmente esses dois. E, na verdade, uma coisa e outra são prejudiciais. Pastor, como saber se estou pronto para casar? Bom, tem que assistir as 4 lives de novo, né?
mas é uma questão de maturidade, é uma questão de entender o propósito disso e saber se está pronto para viver uma vida a dois com maturidade. Pastor, sonhar tendo relações com um rapaz que gostamos é pecado? Olha, isso é complicado, né? Porque se sonha tendo relações é porque em algum momento pensou sobre isso, talvez. Ou de alguma forma isso passou pela mente. Agora, se foi um sonho dizendo, olha, eu não estava pensando em nada disso, Jesus me guarde, mas eu tive um sonho. Repreende em nome de Jesus e volta a dormir, lê a Bíblia e coisa desse tipo. Claro que ninguém pode, se foi algo que você não provocou e nem trouxe à mente, ninguém pode ser julgado por um sonho que teve. Mas vai cuidar de encher a mente de Deus antes de deitar para não ter esse tipo de sonho. Teve outra pessoa que fez o parecido, né? Então o senhor já respondeu. Como conter sonhos eróticos, eles vêm e não saem? Bom, aí muitos dos nossos sonhos, se não for revelação de Deus, esse com certeza não é, são produto do que nós pensamos no dia, do que nós olhamos, do que nós pensamos, às vezes de outra forma, mas são provocados por isso. Então talvez essa pessoa possa estar tendo uma exposição a material sexual e por isso está provocando os sonhos eróticos. Meu querido Écio Bruno está aí conosco, um forte abraço. Pastor, a minha igreja deveria me ajudar a casar? A igreja ajudar a casar, a igreja deveria lhe orientar para você casar certo. Agora, igreja como agência de casamento, eu nunca tinha pensado nisso não. Ai, meu Deus. Pastor, por que os nossos líderes só falam de sexo uma semana antes de casar ou no curso de noivos? Aí nós já falamos sobre isso, né? Falta às vezes a disposição para pensar sobre isso e deveriam fazê-lo. Pastor, devo namorar um garoto piedoso que não considero atraente? Olha, eu não sei exatamente o que ela pensa de atraente. Se ele é piedoso, quer dizer que é um servo de Deus, amém. Essa questão da beleza física é importante, assim, porque é ruim você tomar susto todo dia de manhã e isso é muito complicado. Mas, assim, o que é uma pessoa atraente? Isso é muito relativo, né? Então, dá uma arrumada nele, bota uma roupinha legal e penteia direitinho o cabelo, que já ajuda bastante. Já ajuda. Pastor, Uma pessoa perguntou aqui sobre a questão do sexo oral. Olha, sexo é sexo, não interessa de que maneira ele é praticado. Então, não há diferença alguma qual é a modalidade sexual. Toda ela é sexo e está tudo incluso no mesmo pacote. Pastor, quando se fala que precisa ter química, quer dizer que é uma coisa mais quente? Não, a questão da química, quando se fala, é muito mais do aspecto emocional. Quer dizer que a pessoa tem que estar tendo uma atração pelo outro. Claro que essa atração também pode ser sexual e que ela só vai poder ser correspondida lá na frente no casamento. Mas quando se fala da questão química, não necessariamente é sexo. Ok. É verdade que se falar em sexualidade dá vontade de fazer e por isso não conversam sobre isso os pais ou igreja? Não necessariamente, depende como a coisa é colocada, porque senão se a gente falasse sobre corrupção, aí dava vontade de roubar. Se a gente falasse sobre assassinato, dava vontade de matar, então vamos falar mais de pecado nenhum, porque dá vontade de pecar. Não é o caso, não podemos pensar dessa forma. Alguém perguntou aqui, quais os tipos de sexo para o casamento? Ora, se a gente já está falando de sexo que só é para o casamento, e por que a gente vai falar disso agora, antes do casamento? Então, essa é conversa para casados, não é para solteiros. Para solteiros, tá? é verdade. É. Pastor, de quem é esse papel de ensinar sobre relações? É dos pais ou da igreja? Meus pais fogem do assunto. Já ouvi por alto o líder falar. O papel é de todos. A igreja colabora e os pais também são responsáveis.
a Bíblia diz, Deuteronômio 6, ensina ao menino caminhando, andando, assentado, levantando-se. Provérbios 22 diz, ensina o menino o caminho que deve andar, e está dizendo para quem? Para os pais. Efésios capítulo 6, verso 4 diz, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. De quem é a primeira responsabilidade? É dos pais, mas a igreja também deve ensinar qual o projeto de Deus para a vida das pessoas. Pastor, um namorado deve liderar sua namorada na área sexual? Liderar? Não entendi o que é liderar. Se quer dizer, ele pode ser o líder dela na igreja? Pode. Agora, liderar na área sexual, não, ele não deve ter sexo nenhum antes do casamento. Agora, dentro do casamento, aí já é outra conversa. Pastor, Como falou de namorada, então com certeza não é o caso. Pastor, namorados podem discutir sobre sexo? Meu namorado ama o assunto e não me sinto confortável. E ele insiste, fica parecendo que está querendo, me ajude. Na verdade, assim, eu diria que noivos devem conversar sobre sexo. Sobre sexo no sentido de que eles devem pensar sobre essas questões lá na frente. Namorados deveriam conversar uma única vez, para dizer assim, olha, nós vamos fugir disso, tá certo? Aí outro diz, tá certo, e pronto, tá encerrado o assunto. Não tem que estar conversando sobre isso, porque não tem o que conversar. Pastor, namorados podem falar sobre desejos eróticos? Também eu acho que esse assunto não cabe para namorados. Pastor, namorados podem planejar a lua de mel com detalhes? Pode planejar qual é o hotel que vão, né? O que vão fazer lá dentro. Aí vamos voltar à questão que eu disse. Se nós estamos falando de noivos, aí de alguma forma esse assunto já pode ser ventilado, até para entender o que o outro pensa. No curso de noivos deve ser tratado, devem ler bons livros que tratem desse assunto, e nós temos vários livros evangélicos bons sobre essa questão também. Tudo isso para quê? Para que eles possam ter um entendimento de qual é o projeto de Deus para a sexualidade dentro do casamento. Até para não cometerem coisas, trazer o padrão do mundo, ver o que alguém fazia num filme pornográfico e trazer para o casamento. Mas isso quando for noivo, que começarem a pensar nessas questões. Pastor, por que é tão difícil se guardar para Deus? Porque é difícil, na verdade, lutar contra o mundo, né? Para viver uma vida que agrada a Deus, a gente tem que ir contra a correnteza. O apóstolo Paulo diz o que? Efésios capítulo 2, que nós vivíamos segundo o curso da natureza. Ou seja, se alguém perguntar assim, pastor, o que é que a gente faz para ir para o inferno? Eu digo, nada. É só descer a correnteza. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você vai bater lá. É só, Paulo diz assim, segundo o curso da natureza. Então, deixa a vida lhe levar. Viva segundo o mundo que você vai bater no inferno. Como é que faz para ir para o céu? A Bíblia diz que para o sábio, o caminho do céu é para cima, para se desviar do inferno que é para baixo. Ou seja, tem que ir contra a correnteza. Por isso que é difícil, porque tem que nadar contra a correnteza. Mas vale a pena ter uma vida que agrada a Deus, porque estaremos vivendo dentro do projeto dele. Amém. Pastor, por que está difícil encontrar rapazes virgens? Sonhei em me casar com alguém assim, mas o meu namorado já fez e é um fogo que só Jesus. A questão é essa, né? O padrão do mundo cada vez mais imitado e as pessoas no mundo começando cada vez mais cedo. O padrão hoje, muitos falam de 13, 14 anos como a idade de início dessa relação sexual no mundo. Então, por isso é tão difícil. A não ser que você encontre alguém que nasceu na igreja e viveu nesse padrão a vida inteira. Por isso que está difícil de encontrar. Pastor, meu namorado optou por não beijar-nos, pois no mundo ele teve uma vida
intensa. Então decidiu se guardar em Deus para casar. É errado porque eu queria namorar um pouco. Não, veja só. O beijo no sentido de uma pessoa beijar a outra, e isso não é problema porque eu beijo a minha mãe. E claro, eu estou falando não de um beijo erótico, de um beijo que desperte esse desejo. Agora, se a questão é porque ela quer muito beijar, e um beijo erótico, ou um beijo mais daquele mais quente, isso deve ser evitado como deve se evitar as carícias, né? Agora, essa questão de, não, só vamos nos beijar no casamento, aí isso é um acordo entre os dois namorados, né? Não quer dizer que a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas o que nós precisamos evitar são os beijos quentes, as carícias e coisas que vão trazer essa dificuldade. A irmã, coitada, quer namorar um pouquinho, é complicado essa situação. Pastor, quais as chaves para a pureza sexual no namoro? As chaves são obedecer a Deus, viver uma vida que queira agradar a Deus e também, e principalmente, essa questão de não ficar pensando nisso, de sempre estar ocupado com coisas que edificam, para não manusear material pornográfico, não estar alimentando esses desejos. Por isso que a Bíblia diz, fuja dos desejos. Pastor, quando um solteiro deveria parar de namorar? Um solteiro deveria parar de namorar quando desistir de casar. É porque o namoro é uma preparação para o casamento. Ele deve namorar para casar. E se não quer casar, então não deveria namorar, porque vai enganar a moça. Então, acho que é por aí. Pastor, o namoro e o casamento para vítimas de abuso no passado, como seria? Olha, a pessoa que foi vítima de um abuso quer dizer que ela sofreu um trauma e uma violência sexual. A rigor deveria procurar ajuda profissional, porque pode ser que isso tenha causado traumas, transtornos e que isso venha provocar dificuldades no futuro de ter relação com alguém. Então, eu sugiro para uma pessoa que passou por essa situação, que procure ajuda profissional para que possa saber como vencer essa questão, para que entre num relacionamento sem trazer para esse relacionamento esses traumas. Pastor, que esperança Deus oferece para os solteiros solitários? A esperança é a turma do AAS, né? Do SAA, desculpe. É solteiro até o arrebatamento, porque no arrebatamento vai ter as bodas do cordeiro e aí todo mundo vai casar. Pastor, é verdade que quem subir para a glória virgem, Jesus recebe mais feliz? Não, Jesus recebe do mesmo jeito, porque no céu não haverá sexualidade. A Bíblia diz, João capítulo 20, Jesus disse, os que hão de herdar a vida eterna são como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Então no céu não existe sexualidade e não existe macho e fêmea, até porque não haverá reprodução. E então, isso é coisa da terra. Quando for para o céu, o corpo glorioso não tem órgãos sexuais. Pastor, como vencer as tentações sexuais se a carne está forte? Não consigo vencer. Aí Gálatas vai dizer o quê? Que é uma luta entre a carne e o espírito e que a gente deve alimentar o espírito para não fortalecer a carne. Então, o único modo é esse, não trabalhe a carne, não deixe que a carne seja fortalecida e fortaleça o espírito, lendo a Bíblia, orando, jejuando, buscando a Deus e etc. Pastor, namorar muito tempo a sós é dar ouro ao bandido? Não sei se é ouro não, agora é provocar uma coisa que você não tem como oferecer ou não deveria, né? Então,
A Vigiar. primeira coisa que nós conversamos foi: evitem estar a sós em qualquer situação. Verdade. Pastor, o varão só quer conversar quente e namorar intensamente. Não tenho coragem de falar para os meus pais e os amigos acham normal. Não, só quem acha normal é quem não conhece a Deus ou a palavra de Deus. Então, manda o rapaz assistir essa live e mostra para ele que isso não pode ser desse jeito. Ele senta num balde com gelo para esfriar essa coisa quente. Pastor, o segredo é quando esquentar muito, fazer uma oração forte e repreender o espírito do fogo? Ou sentar no balde de gelo também, né? O segredo é, na verdade, não deixar esquentar, né? Porque Isso. quando esquenta já é complicado. Pastor, por que os líderes falam não brinque com o fogo se é melhor casar do que abrasar? Sim, porque o fogo é o abrasar, né? Então, está dizendo que se você não consegue conviver com esse impulso sexual que seria o fogo, então é melhor casar, porque aí você vai poder desfrutar dessa relação sexual dentro do projeto de Deus, que é o casamento. Aliás, é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 7. Pastor, a vida do novo convertido não é fácil. Tinha práticas no mundo e agora encontrei uma varoa linda do manto e ela não abre a brecha. Tenho que casar logo, né? Sim, e pelo amor de Deus, não trazer os costumes do velho homem para dentro da igreja ou da sua relação, porque o que era do passado precisa ficar lá no mundo. Verdade. Pastor, caí em pecado com meu namorado. Para me redimir diante do Senhor, é melhor eu terminar com o namorado? Bom, a primeira coisa a fazer é aquilo que a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em segundo lugar, é preciso fugir de qualquer situação que venha a provocar novamente esse tipo de coisa. Se você caiu com um namorado e acha que não vai conseguir resistir da próxima vez que ele tentar, então é melhor acabar. Ou uma situação seria procurar ajuda dos líderes da igreja, do pastor, de alguém que possa ajudá-los nisso e que possam conseguir conviver dentro dessa realidade. Pastor, quais os limites no namoro em termos de intimidade física? Tudo aquilo que for de caráter sexual deve ser evitado, né? Então, nenhum toque de tocar em órgãos sexuais ou em partes íntimas, ou até mesmo o beijo muito quente, abraços muito apertados, ou qualquer coisa que desperte esse tipo de coisa deve ser evitado. Pastor, é normal sonhar em casar, mas não querer ter relações? Não, não é normal, porque uma coisa é inerente à outra. Quando Deus disse ao homem: aí está a sua mulher, que ele a trouxe, ele disse: crescei, multiplicai-vos e tenham filhos. Aí talvez isso seja um trauma, um transtorno que precisa ser tratado, talvez precise de ajuda profissional nesse caso. Pastor, carícias pode no namoro? Não, não pode. Carícias como algo que desperta o desejo sexual, não pode. Pastor, minha namorada usa umas roupas que me deixa complicado, pastor. Não quero oprimir ela, mas está difícil segurar. Aí realmente, primeiro a culpa é dela de querer usar uma roupa muito provocativa, né? E uma crente não deveria fazer isso. Porque uma roupa que expõe o corpo demais, ela está despertando nas pessoas alguma coisa. E ela não deveria fazer isso, muito menos com o namorado. Então, ela precisa ser alertada com relação a essa questão. Pastor, eu e minha noiva caímos e agora não tenho coragem de encontrá-la. Alguma orientação? Bom, a primeira é restaurar a condição espiritual, que já acabamos de falar na pergunta ainda há pouco. E a segunda é que, de fato,
os dois precisam tratar desse tema, mas tratar para dizer, olha, nós caímos e não vamos fazer de novo, ou se a coisa vai continuar ou não no relacionamento, mas é claro, vai sumir da vida e não vai tratar mais nunca desse assunto com essa pessoa, deve conversar assim. Pastor, o que pode e não pode no namoro cristão? Tudo que glorifica a Deus pode, o que não glorifica não pode. Imagine que vocês dois estão namorando e Jesus está sentado no meio. Tudo que você acha que ele fica achando legal, o que vocês estiverem fazendo, pode. Pastor, como confirmar o momento certo para casar? Aí a gente tem que assistir as lives de novo, mas é quando você tem maturidade e condições financeiras e físicas, inclusive, né, de entrar num relacionamento. Pastor, como parar de pensar naquele grande dia? Só penso naquilo. Bom, se está pensando no casamento, aí, ok. Mas se está pensando no sexo que vai fazer depois do casamento, aí, Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é puro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Colossenses capítulo 3 diz, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Ou seja, pense nas coisas do céu que dá certo. Amém. Pastor, é errado desejar namorada? Aí mandou, Desejar peraí no... que ele mandou um textinho aqui. Aqui. Estou namorando há cerca de 2 anos. Eu e ela somos cristãos, nós tememos a Deus, mas tem horas que fico confuso, pois eu a desejo muito. Vou ser bem sincero. Ela é bem bonita, tem um corpo que me agrada muito e isso me dá muito desejo. Tenho medo de estar pecando por desejar minha namorada antes de estarmos casados. O que a Bíblia pode me ensinar sobre isso? Bom, primeiro ele não precisa ter medo de estar pecando não, porque ele já está pecando mesmo. Porque Jesus disse que quem olhar para uma mulher e desejar, já está pecando. Então deve entender que isso, na verdade, é uma postura que não condiz com o Filho de Deus e deve tratar dessas questões consigo e com Deus para evitar que isso venha tomar a sua mente. Aí os textos que nós já citamos, tudo que nós já conversamos. Quando chegar o casamento, aí sim vai ter essa oportunidade de resolver a dificuldade que ele está tendo agora. Pastor, no namoro, posso comprar roupas de fantasias para minha futura esposa? Não, para quê? Não vai usar. Vai gastar dinheiro à toa. Deixa para comprar quando casar. Não é comprar geladeira, o fogão, E esse isso, tem que dinheiro. investir dinheiro com essas coisas. Exatamente, Natália. Pastor, existe prova de amor? Meu namorado mencionou isso. Não quero ceder, mas não quero terminar. Não, se ele... nós já lemos dias atrás, 1 Coríntios, capítulo 13, e o texto diz assim, quem ama, tudo espera. Ou seja, quem ama, espera para isso acontecer dentro do casamento. Se esse rapaz está fazendo pressão psicológica com ela, dizendo que ela precisa provar que ama, cedendo às questões sexuais, é uma amostra que ele não ama. E isso precisa ser bem tratado. Pastor, meu namorado fala sobre roupas íntimas, tipos de sutiãs, de calcinhas no namoro. Isso é normal? Não, assim, não é nada que ele deveria estar conversando, porque não faz parte da conversa de namoros. E isso só vai trazer dificuldades. Volto a dizer, quando noivarem, que estiver se preparando para casar e ele achar que pode discutir com ela alguma coisa desse tipo, porque eu também não sei por que a pessoa está interessada na roupa íntima da outra, mas se ele achar que deve, quando forem se preparar para casar, já aí seria outro caso. E no namoro, essa conversa não faz parte. Pastor, eu e meu namorado caímos. Precisamos casar?
aconteceu, mas ainda não temos condições para casar. Bom, primeiro precisa apartar-se, pedir perdão e restaurar. Quanto ao casamento, seria melhor se casasse, porque Paulo diz, que eu já citei em 1 Coríntios 7, que quem não consegue conviver dessa forma deve casar. Agora, também não adianta querer casar de qualquer jeito só para fazer sexo. Deve, na verdade, se manter puro, conseguir vencer o impulso sexual e programar para casar assim que possível. Pastor, meu namorado quer namorar passando a mão. Já conversamos, mas não para. Isso é carnalidade? Estou achando que não é de Deus essa relação. Eu não estou achando, não, eu tenho certeza. Chuta que é laço. Chuta que lá. Amém, verdade. Pastor, o senhor concorda que é muito difícil nutrir o relacionamento fiel a Deus? Sim, mas sempre vai ser. É uma desculpa muito boba, a gente está querendo sempre, tá dizendo, não, porque é difícil. Sim, meu irmão, mas para ir para o céu é difícil mesmo, porque é contra a correnteza, é contra o mundo, mas vale a pena. Então, as coisas que às vezes alguém diz assim, não, mas é difícil estudar, é difícil construir uma vida profissional, é difícil conquistar as coisas. Claro, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, tudo na vida de bom que a gente quer é difícil e exige determinação e vontade. Pastor, sobre roupas masculinas, o que dizer? Porque teve a questão das roupas femininas, né? Sim. Apertadas, e Não, agora... se a roupa desperta alguma sensualidade, também deve ser evitada, claro, né? Isso aí serve para todo mundo, tanto homem quanto mulher. Pastor, sobre um jovem viciado em relações, como melhorar isso sozinho, sem falar com o pastor ou com outra pessoa? Esse tipo de coisa não se resolve sozinho. Nós já vimos o caso de Sansão, que achou que poderia lidar com isso e não pode. Então, nós precisamos primeiro de procurar os líderes espirituais. E nesse caso, se ele está viciado, precisa também de ajuda profissional. Pastor, meu namorado foge tanto do pecado do namoro que dá até medo de casar. Será que ele é frígido? Se for, tem que tratar com tratamento profissional também, né? Mas, assim, não dá para dizer que é por causa disso que vai dar errado no casamento. Ok, deixa eu ver aqui. Pastor, então quer dizer que é possível manter-se separado em Deus? Sim, é possível. Eu posso dizer com muito temor no coração e com a misericórdia de Deus. Eu já citei isso em lives passadas. Eu casei-me com 19 anos, a minha esposa tinha 17 e, na verdade, ela foi minha primeira namorada, eu fui o primeiro namorado dela. Nós nos guardamos no Senhor, casamos e mês que vem a gente completa 30 anos de casamento e pela infinita misericórdia de Deus, nunca tivemos nenhuma relação fora do casamento e vivemos uma vida de fidelidade um ao outro e a Deus esses anos todos. Então, claro que isso é possível. Amém. Terminamos, pastor. Muito bem. Então, que bom. Próxima terça, nós vamos estar aqui mais uma vez, se Deus nos permitir, né? Amém. E vamos falar sobre o próximo assunto. Aí, as duas lives que a gente vai conversar aí mais à frente, já vão tratar um pouquinho sobre as questões, pensando já no casamento, né? Deixa eu só ver aqui a programação. A próxima live vai ser no dia 9, falando sobre noivado. Aí nós vamos já pensar sobre noivado e algumas coisas que precisam ser trabalhadas aí. No mais, eu agradeço a todos que conosco estão. Deus continue abençoando vocês. Nós vamos orar ainda para encerrar. E é dizer que vale a pena a gente lutar para ser fiel a Deus e para ser fiel um ao outro também, porque isso só vai fortalecer
a nossa relação com Deus e com os irmãos, para que nós possamos continuar trabalhando e ser fiel a Deus. Tem uma pessoa perguntando meu nome, lá em cima, ó, onde tem Thaís e Adorno, está escrito lá, Clauber Maia, vai lá no meu perfil e Deus abençoe vocês. E a live fica salva agora no IGTV, né? Então, quem quiser assistir novamente, manda o link para outras pessoas que possam também assistir isso e que vai ser bênção com certeza. E o material que nós estamos escrevendo, os irmãos entram lá na página, faz a inscrição para que quando as lições comecem a ser liberadas, todo mundo já possa receber. Vamos orar, né? Vamos orar. Amém. Meu Senhor, nós te somos agradecidos por este momento que nós estivemos trabalhando aqui assuntos que são necessários para uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Amém. Eu quero te pedir, meu Deus, por todos esses jovens e adolescentes que estão nos ouvindo, que possam ser fortalecidos pelo Senhor na tua palavra, no teu poder, para que possam viver uma vida de santidade que agrada a ti e que possam saber guardar-se para o projeto que o Senhor tem para as suas vidas. Amém, Deus. E aqueles que são pais, são líderes, pastores que estão conosco, Ajuda, que também sejam fortalecidos pelo Senhor a ter sabedoria para ensinar esses jovens a viver uma vida de santidade, para que em tudo o teu nome possa ser exaltado e glorificado nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, e que o Senhor nos ajude, nos dê força e graça e sabedoria para que possamos saber lidar com todas essas questões. Aqueles que estão envolvidos pelo pecado, por todas essas coisas, que o Senhor dê libertação e ajude a que possam vencer as tentações e andar de acordo com a tua palavra. Nos dá uma noite de paz, um sono tranquilo, nos ajude em todas as coisas, para que nós possamos ter um final de semana, um restante de semana abençoado, e na próxima terça-feira, se o Senhor não tiver voltado, nós possamos estar aqui mais uma vez para tratar dessas questões. Nós te oramos por todas essas coisas, já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmã até Thaís, terça-feira. a paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs, com a graça de Deus, se o Senhor nos permitir, terça-feira estaremos aqui novamente. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, gente. Deus continue abençoando. E até a próxima terça-feira. E amanhã a gente tem live de novo, tá? Então, continue aí conosco durante a semana. Deus abençoe. E até terça. Até terça, se Deus quiser. Ah, gente, olha a foto como ficou linda. Peraí, deixa eu descer um pouquinho para as meninas tirarem uma foto. Eu vou descer aqui um pouquinho, porque aí dá para vocês verem melhor. Olha como ficou linda a nossa casa. Pronto. Agora as meninas tiram uma foto para depois me mandar. Gente, ficou muito lindo esse cenário. Amei. Tirou a Aslane e a Shakira. Pronto. Glória a Deus. Eu vou falar e vocês repetem, tá? Só pra gente não perder o costume. Na minha casa tem vida. Na minha casa tem vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém! Ninguém vai impedir o agir de Deus na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, tá bom? Que o seu relacionamento a cada dia seja abençoado, tá bom? Você que é solteiro, você que é noivo, casado, que Deus abençoe o seu relacionamento. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. E o Senhor, Ele vai nos capacitar. Amém? Deus continue abençoando todos. Gente, tá lindo demais. Deixa eu fazer assim para vocês verem. Tá linda a nossa casinha. Na minha casa tem vida e na sua casa tem vida também, tá bom? Deus abençoe vocês. Até a próxima terça-feira. E lembrando que amanhã, às 22h30, nós temos um encontro. E amanhã a missionária Rosa Lima vai estar ministrando a palavra do Senhor para nós. Amém? Deus abençoe, um abraço e até semana que vem, hein? Não esquece que nós temos um encontro toda terça-feira. Deus abençoe.